Bom, fala aí, gente. Hoje eu quero estar trazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês o desempenho do Galaxy A10 no Free Fire, galera. Muitas pessoas falam que o telefone é ruim e tal, que tem um desempenho baixo, que é uma coisa que é mentira. E o telefone tem um bom desempenho. Então eu fiz o vídeo aí para estar mostrando para vocês aí como que é que ele roda. Muitas pessoas comparam ele com o Moto G7 Play, que é um excelente telefone também, e falam que o Moto G7 Play é até melhor do que ele. E para falar sinceramente, em jogos, o Galaxy A10 se sai melhor porque ele tem uma GPU melhor, obviamente. Se vocês forem ver aí pelo vídeo, em algumas certas partes, por eu estar jogando o jogo na qualidade ultra, com a sombra ligada a 60 fps, ele não vai fazer os 60 fps. Dá para perceber pelo próprio vídeo, você percebe que ele não vai fazer os 60 fps. Mas o jogo tá rodando, e rodando até bem, cara, pra essa qualidade que ele tá rodando. Eu, sinceramente, não jogo nessa qualidade. Eu prefiro jogar o jogo no suave, ali, tal. Eu só acho assim, é mancada por parte da Garena de não tá trazendo 60 FPS para qualidade suave, mas só para qualidade ultra. Às vezes a pessoa não quer jogar no ultra para evitar que chega a cair FPS. Não tanto pelo desempenho do telefone, mas sim por causa de aquecimento. Acontece muito. Bom, como eu tinha falado aí do Moto G7 Play, o Moto G7 Play ele é um telefone que ele se sai melhor do que o A10 em alguns requisitos, se vocês forem falar. Não adianta falar assim de câmeras, para falar a verdade, porque os dois são a mesma bosta. Os dois têm que, vamos dizer assim, tem câmeras ruins. Você não vai tirar ótimas fotos, e as pessoas também que vai comprar um telefone para tirar foto, ela tem que estar ciente que você tem que comprar um telefone na faixa dos 1000 para cima, se você quer boas fotos. Mas vamos falar assim de especificações. No caso do Moto G7 Play, nós estamos falando de um telefone com um processador Snapdragon 632. É um processador com 8 core, 4 core A73 rodando a 1.8 e mais 4 core A53 rodando a 1,6 GHz. É um bom processador, um processador rápido, vou falar assim. É um processador que para tarefas assim básicas e tarefas médias, de médio porte até pesadas, ele vai se sair bem. E ele vem equipado aí com um Adreno 506 de GPU, que é uma GPU boa e tal, que consegue renderizar a maior parte dos jogos aí com uma qualidade boa. Agora falando de memória, ele tem 2 GB de memória DDR3. Já quando você fala do A10, cara, ele tem um CPU Exynos 7884 e ele tem 2 núcleos A73 e 6 A53. Esses 2 núcleos A73 rodam a frequência de 1.6 e os núcleos A53 rodam a 1.35 GHz. Como vocês podem ter visto aí, só pela minha explicação já dá para entender que o processador do Exynos é mais fraco, cara. Agora quando a gente fala da GPU, cara, a gente já tem uma diferença grande. Porque nós estamos falando da Mali G71 MP2, da GPU do Exynos 7884. E sim, ela é uma GPU melhor do que a GPU do Snapdragon 632, por ser uma GPU que roda numa frequência mais alta e ela vai entregar próximo dos 18.000 pontos de 3D no AnTuTu Benchmark. E também fica provado só de você abrir um jogo como PUBG Mobile, Cyber Hunter, entre outros jogos que ele vai estar liberando a qualidade alta ou a qualidade HD desses jogos. Enquanto se você for olhar, a Adreno 506 só libera até a qualidade balanceada dentro desses jogos. O ganho principalmente dessa GPU em cima da 506 é por frequência, para rodar uma frequência de 800 e uns quebrados de megahertz, enquanto a Adreno 506 roda a 650, se eu não estou enganado. Mas se vamos falar, o Moto G7 Play ele se sai melhor em CPU, mas ele perde em GPU. Então para você que quer um telefone para jogar, o A10 vai se sair melhor. Tem outro ponto também que o A10 se sai melhor, é ele usar memória DDR4. Ele traz 2 GB e usa memória DDR4. Que é uma memória um pouco mais rápida. E para quem não sabe muito, não manja muito aí de tecnologia, memória dá muita diferença
na GPU por estar aumentando a largura de banda, principalmente se a memória é compartilhada, ou seja, é memória que usa memória RAM e não uma memória dedicada para a GPU gráfica. No demais, em falar assim, os dois telefones, cara, são muito bons. Se você quer um telefone para jogar Free Fire e jogos aí numa qualidade mais suave e tal, os dois vão rodar. O A10 vai sair melhor na questão de FPS, você vai ter um FPS mais alto, mas o Moto G7 Play vai ter mais estabilidade por ele ter uma CPU mais forte, ou seja, a chance de você ter queda de FPS durante o jogo no Moto G7 Play vai ser menor, enquanto que no A10 vai ser maior. Eu tinha esquecido de ter falado a respeito da bateria. Se vocês forem ver, a bateria do Galaxy A10 é de 3.400 mAh contra a bateria do Moto G7 Play, que é uma bateria de 3.000 mAh. A bateria do Galaxy A10 é uma bateria maior, então provavelmente ele vai ter uma autonomia maior. Provavelmente. Isso pode acontecer de ele não ter uma autonomia maior, simplesmente pelo fato de ele ter uma tela maior, cara. Já o Moto G7 Play, cara, pode ser que ele tenha uma autonomia maior. Isso vai depender muito de otimização, vai depender do tipo de uso da pessoa e tal. Os processadores Snapdragon geralmente tendem a sair melhor em economia de energia. E até mesmo pela frequência da GPU e pela GPU ser um pouco mais fraca e não conseguir fazer a mesma taxa de FPS que a outra consegue fazer em determinado tipo de jogo. No demais aí, para falar a verdade, ambos os smartphones são bem parelhos, até porque eles são concorrentes diretos. O Exynos 7884 é concorrente do Snapdragon 632 ali no nível de desempenho. Mas se você for pegar em relação, o Galaxy A10 vai sair melhor em jogos, enquanto o Moto G7 Play vai se sair melhor em tarefas cotidianas e vai ter mais estabilidade dentro do jogo, cara. Pode ser que os dois tenham basicamente a mesma estabilidade, porque outro ponto que pode impactar mais do que esses dois núcleos a mais A73, não vamos dizer assim, dois núcleos a mais A73, dois núcleos de alto desempenho ali a mais, pode impactar na estabilidade do jogo rodando, principalmente se a pessoa não saber utilizar o telefone, não souber fechar as aplicações em segundo plano, porque muitas pessoas acham que é só você ir naquele menu de multitarefa e fechar aquilo lá. E o Android, ele simplesmente deixa os aplicativos em cachê e eles estão comendo processamento em segundo plano. Se você não usar o Guinify para forçar a parada ou forçar a parada por dentro do próprio sistema, o Guinify é só uma forma mais fácil de forçar a parada neles, ou seja, acabar com todas as atividades do aplicativo, realmente, porque tem muitos que ficam em segundo plano. Provável que você vai sentir mais no A10, na questão de estabilidade. Mas a questão de desempenho, para rodar jogos, o A10 vai sair melhor. Já o Moto G7 Play vai ter uma estabilidade maior. Se for jogar no suave, cara, numa qualidade baixa ali, os dois vão ter praticamente o mesmo desempenho, cara. Praticamente o mesmo desempenho, mostrando que ambos são excelentes telefones. Para quem quer um telefone para jogar. E antes de eu ir embora e deixar vocês aí com o vídeo aí, galera, eu queria estar falando pra vocês desconsiderar a gameplay de fundo, até porque faz muito tempo que eu parei de jogar Free Fire. O jogo está instalado no meu telefone simplesmente porque de vez em quando eu vou na casa de um amigo meu e jogo com ele. Ele gosta muito do jogo, então eu deixo ele instalado aqui. Mas eu não tô jogando ele, galera. Eu jogo muito raramente. Antigamente eu era bem viciado, por isso que eu tô uma movimentação até mediana. Eu jogo até medianamente, porque eu jogava bastante esse jogo antigamente. Só que eu parei e já faz muito tempo. Pra vocês terem uma noção, eu não sabia que eles tinham adicionado aquele bonequinho no começo. E até por isso que eu coloquei ele na metade do vídeo. Como vocês podem estar vendo, eu coloquei na janelinha. Porque eu não... Eu coloquei na janelinha, coloquei na janela. Porque eu não sabia o que era aquilo lá. Então eu simplesmente coloquei. Bom, gente, antes de finalizar o vídeo aqui, eu passei aqui só para falar uma coisa, explicar direito aí para as pessoas entenderem. Para quem não sabe, galera, os núcleos A73 ou os núcleos de alto desempenho, também conhecido como os núcleos da linha A70,
é aqueles núcleos para tarefa pesada. Ou seja, são núcleos que eles são utilizados quando exigem muito desempenho do telefone. E os núcleos A53 são núcleos de desempenho médio e são mais utilizados para economia de energia. A diferença entre o núcleo A73 para o núcleo A53 é de cerca de 40% de desempenho a mais, rodando na mesma frequência, para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, assim, em baseamento, para vocês entenderem, eu vou estar colocando como ponto de comparação o Snapdragon 632 e o Snapdragon 630. O Snapdragon 632 tem um processador com 4 núcleos A73 rodando a 1,8, enquanto o Snapdragon 630 tem um processador aí com 8 core A53 mesmo, mas rodando a 2,2 GHz. E quando você vai olhar no Geekbench Score, de acordo com o Geekbench 4, lembrando que eu estou falando do Geekbench 4, não do 5, se você for ver no 5 vai dar uma pontuação menor, mas eu estou me baseando no Geekbench 4, você vai ver que o núcleo A73, ali rodando a 1,8 GHz, ele faz uma pontuação de mais ou menos 1.200 pontos por núcleo. Agora, quando você vai olhar um A53, ele vai fazer 800, na melhor das hipóteses, 900 pontos, cara. Rodando a uma frequência de 2,2 GHz. 2,2 GHz. Ou seja, uma frequência 600 MHz mais alta, e ele não tem um desempenho melhor. Porque os núcleos são núcleos de desempenho médio para economia de energia. Falar disso aí, galera, vou deixar vocês aqui com o vídeo. E falou.